Olá, bem-vindos à nossa terceira aula do curso de Octave. Nessa aula nós vamos falar sobre variáveis, tipos, classes, formatações e o que você precisa saber. Então, começando aqui pelos tipos de variáveis, tipo e classe de variável é a mesma coisa. É muito comum chamar de tipo, mas no Octave vai estar escrito classe. No ambiente de trabalho vai aparecer uma aba com o nome classe da variável. Então, aqui nós temos a numérica, que armazena valores numéricos e reais, é o mais utilizado. E diferentemente do programação em C, que nós tínhamos int, float e double, no Octave nós vamos usar só double. Então, sempre que tiver um número, ele vai armazenar no double. No caso, o int, que seria para números inteiros, float para números com vírgula que fossem pequenos e double para números com vírgula que fossem bem maiores. Então, aqui no Octave nós vamos usar o mesmo. Sempre que tiver um número, vai ser double. Então, nós temos também a complexa, variáveis complexas que são baseadas em números imaginários, que nós vamos ver em seguida. Nós temos a string, que armazena frases ou palavras. Na linguagem C, nós tínhamos o char para armazenar letras e a string era uma derivada disso, que ela armazenava em formato de matriz, ela armazenava letras, E no Octave nós vamos ter só a string, então se você vai armazenar uma letra ou várias, tanto faz. E ele vai armazenar contando com o espaço, Então se você apertar espaço, ele vai considerar aquele espaço na hora de armazenar a variável. Nós temos a simbólica, que nós não vamos ver nessa aula, somente na aula de cálculo diferencial. E nós temos vetores e matrizes que vão ser vistos na próxima aula. Então, uma matriz, que seria, por exemplo, um vetor seria uma matriz com uma dimensão só. Então, ele teria uma linha ou uma coluna e aí vários outros elementos na outra dimensão. Então, mais para frente nós vamos falar sobre. Começando com a numérica, como eu disse, é a mais utilizada. Quando você fizer uma operação, tipo, por exemplo, um 3 mais 2, o resultado vai ser armazenado num formato double, no formato numérico, ou seja, no caso, a nossa variável temporária ANS, ela é uma variável numérica, uma variável do tipo double, Então, seguindo em frente, nós temos também a nossa complexa, Ela é um tipo diferente de armazenar uma variável. E sempre quando nós temos um número complexo, nós temos uma parte real, que é denotada por um número real, e uma parte imaginária, que seria denotada por um número real multiplicado por o nosso valor imaginário, a nossa raiz de -1, que tem gente que chama de i, tem gente que chama de j. O Octave vai entender da mesma forma, ambos. Então, as duas formas de escrita, tanto se você colocar 5 mais 3i ou 5 mais 3j, tanto faz, mas o Octave vai armazenar como 5 mais 3i. Não é que ele não reconheça o j, mas ele sempre vai armazenar com i, e se você chamar a variável, ele vai exibir com o i. Então, você também pode utilizar ela na forma exponencial, ou seja, na forma polar. Ou seja, por exemplo, esse exemplo que aparece aqui, z é igual a 2e elevado a i π, Como a gente colocaria ele no Octave, z é igual a 2, asterisco, que é vezes, e elevado a π vezes i, É importante não esquecer a multiplicação, no caso o produto, o asterisco, porque senão ele identifica como se pi e fosse uma variável diferente, que você não declarou. Então é importante colocar o sinal de produto para ele identificar corretamente. Nós temos a string, como eu falei, ela armazena frases ou palavras. Você não precisa fazer algo de muito diferente para declarar uma string, você não precisa dizer que é uma matriz ou algo do tipo, você só diz o nome da variável, é igual a, o sinal de igual, e você põe aspas simples, e aí entre essa palavra vai ter aspas simples. Nós temos também as formatações das variáveis, então nós vamos tratar de variáveis que possuem muitos valores após a vírgula, Então, como vai ser exibido para nós, Esses comandos são como o usuário vai enxergar a variável. Então, se eu declarar, por exemplo, um format long,
Isso significa que eu vou enxergar as variáveis com precisão de 16 casas. Então, todas as casas decimais, né, até a 16ª casa, eu vou enxergar. Né, nós temos também o format short, que vai apresentar as 4 casas decimais, né, as primeiras 4 casas. Então, é uma forma mais compacta de enxergar. E nós podemos fazer também colocando um E em seguida, format long E ou format short E. Nós temos com notação científica. Então, ele vai dizer quantas casas existem nessa variável em formato de notação científica. E nós temos também o formato ret, que vem de razão, né, de ratio, e ele retorna valores em forma de razão, né, ou seja, ele vai retornar uma fração. Se você der um número, ele vai retornar uma relação entre dois números de divisão que vai retornar aquele número. E nós temos também o format plus, né, o format mais, que retorna apenas o valor, né, o sinal da variável. Né? Se ela for negativa, vai retornar um sinal de menos. Se ela for positiva, vai retornar um sinal de mais. Se ela for zero, o resultado vai ser nulo. Né? O que ela vai retornar é nulo. Então, agora no Octave, né, nós vamos ver como funcionam mais ou menos as variáveis. Então, eu posso criar uma variável, como nós já vimos antes, uma double, né, a igual a 2. E nós temos aqui no nosso ambiente de trabalho o nome da variável, a classe, como eu disse, que é um double, né, e a dimensão dela. Para quando formos ver sobre vetores e matrizes, a dimensão vai importar aqui. Mas para variáveis assim, ela só tem uma dimensão, né, então... Nós temos também o valor, que dá para ver aqui, o valor dela é 2, que eu já declarei. E também nós podemos ver uma variável, por exemplo, nome, né, uma variável string. E nós vamos escrever, por exemplo, o meu nome, que é Arthur. Né? Então, quando eu declaro aqui, eu vou ter uma variável chamada nome com 6 dimensões, ou seja, ela é um vetor, né? Ela tem uma dimensão, ou seja, uma linha, e 6 colunas. E o valor dela é Arthur. Se eu colocasse, por exemplo, o meu segundo nome, né? Se eu colocar aqui nome agora, eu vou sobrescrever a variável. Então eu vou dizer que ele é Arthur Hora, né? O meu nome. Ele vai ter aqui 11, né, de dimensão, porque Arthur tem 6 dimensões, Hora tem 4 dimensões, né, ou seja, tem 4 letras, tem 4 elementos, e o espaço também que ele está contando. Então essa é a 11º elemento, né. Então ele está aqui, né, nome, é uma classe do tipo char, né, ele não chama de string, o que é curioso, porque é um conjunto de char, né, que possui 11 dimensões, e o meu nome, né, que é o valor aqui da nossa variável. E nós temos também uma variável complexa, né? Eu vou dizer que z é igual a 10 menos 2 vezes, importante não esquecer do vezes, né? Menos 2 vezes j. E ele vai armazenar aqui como 10 menos 2i. Se eu colocasse um i aqui também, ele também ia armazenar como 10 menos 2i. Só para você enxergar aqui, né, tem um valor. O tipo, né, ele armazena como um double. E essa é a nossa variável complexa. Se eu for escrever uma na forma polar, né, por exemplo, p é igual a 4 vezes e elevado, aí parênteses, 2 vezes π vezes i. Então ele tem aqui, né, ele automaticamente corrige ela para a nossa forma polar, né, para a nossa forma exponencial não, para a nossa forma algébrica. Então esse aqui é o valor dela em algébrico, ele já converte ela de cara. Mas ele também identifica, né, quando você coloca na forma exponencial. Tá, nós podemos também ver a formatação das variáveis, né? Então, quando eu declaro aqui um format short, por exemplo, né, eu quero ver as 4 casas decimais, né, as primeiras 4. E aí eu ponho aqui um pi, né, eu vou ver 3.1416, que são as 4 primeiras casas. Se eu colocar um format short e, que aí eu quero uma notação científica de quantas casas existem, né, você já vê que o valor aqui já mudou na nossa ANS, né? Então, se eu pedir aqui π, ele vai dizer que é 3.1416, só que a notação dele vai para o infinito.
Eu te mato, cachorro. Que ódio. Vamos lá. 3, 2, 1. Eu também posso declarar da forma format short e. Não. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Eu também posso inserir o comando format long. E aí eu vou receber as 16 casas decimais, né, que eu pedi. E aqui eu tenho, né, as primeiras 16 casas decimais, né, até a 16ª. Eu também posso pedir um format ret. E aí, no caso, ele vai me retornar um valor de uma razão, né? Quando o número não é inteiro, quando o número for inteiro, ele vai me retornar o valor do número, né? Mas quando ele for um número decimal, né? Com uma parte decimal, por exemplo, 20.8, ele vai me retornar uma razão. Então, essa aqui é a razão que traduz 20.8. E eu também posso utilizar o format plus, né? O format mais, que vai me retornar apenas o sinal da minha variável, né? Então, ele vai me retornar mais e -1 ele vai me retornar menos. Porém, se eu inserir um 0, ele não vai me retornar nada, né? O resultado vai ser nulo porque 0 é neutro. Então, por hoje é só. Nós vamos ficar por aqui e eu espero que você tenha gostado dessa aula.